pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal YouTube Mestre Bonsai. Hoje vou-vos falar de uma nitreira. Basicamente é uma composteira onde nós conseguimos decompor vários materiais para depois poder aplicar ou no jardim ou em vaso. Como é que é feita esta composteira? Esta composteira foi escavada no jardim, aqui para baixo, mais ou menos a 2 metros, é pedra sólida, portanto tudo foi feito em cima de pedra. O jardim criou aqui esta parte assim, porque era para eu ter aqui neste caso videiras. Deste lado é os meus pré-bonsai e as mudas que eu vou utilizando para transformar, mas aqui nesta parte do caminho, para além de caminho, eu decidi fazer então uma composteira onde tudo que é restos de cozinha, portanto, seja ossos, seja espinha de peixe, seja fruta, vegetais, tudo que pode ser decomposto e que possa ser útil para alimentar as plantas é utilizado aqui. Também é utilizado os restos de poda, por exemplo, quando eu faço poda nas árvores, quando eu faço poda dos bonsai, eu coloco tudo aqui. Depois, muito mais à frente, tenho um único local onde eu faço reciclagem da terra dos bonsai. Basicamente é uma área onde eu vou pondo uma mistura de terra de bonsai muito antiga e que eu vou juntando restos de cozinha de vez em quando. Isso vai-me tornando aquela terra novamente útil para eu poder utilizar ou em jardim ou até mesmo em vaso. Então eu vou-vos mostrar aqui mais próximo. Primeiro eu vou tirar as tampas, vou tentar tirar algumas das tampas para vocês poderem ver como é que isto funciona e depois eu mostro-vos de mais perto como é que está aqui isto dividido. Então eu vou começar mesmo por esta parte. Eu não tirei esta primeira placa, não valia a pena. Vamos virar para este lado. Pronto, isto ainda é material decomposto mais antigo. Por acaso, como eu tenho um lago ali desta parte, nesta área, de vez em quando aquilo que acontece quando se faz limpeza do lago é verter toda a água para aqui e portanto as lamas do lago acabam por cobrir e até ajudar com compostos bastante úteis, principalmente nitritos, nitratos, aminoácidos, portanto acaba por ser bastante bom. Aqui já foi escavado, dá para vocês terem uma ideia da altura. Ele tem mais ou menos daqui de cima até lá abaixo, onde tem as folhas, tem quase 2 metros. Estas folhas são restos de poda que eu tenho estado a fazer agora há pouco tempo. Pode-se ver como esta aqui foi a última fase de compostos que eu fui colocando aqui, portanto ainda estão aqui há mais ou menos, os de baixo têm mais ou menos 3 anos, a meio terá mais ou menos 2, o de cima 1 ano, está quase tudo decomposto, precisa de ser filtrado e assim se eu quisesse utilizar. Contudo, aquilo que eu fiz foi utilizar muito mais para trás e portanto tem muitos compostos. Agora, como eu estou a fazer poda das árvores, já estou a tirar aqui para dentro, não me dou muito ao trabalho de estar a cortar muito miudinho as folhas e os ramos, porque agora esta área que está a ser cheia vai ficar aqui 2, 3 anos a decompor e geralmente tudo isso desaparece em pouco tempo. Portanto, nesta parte, depois tudo isto são tampas, está tudo igual. Eu tenho estado a tirar bastantes folhas para aqui, eu já explico aquilo. Pronto, só para vocês verem a quantidade de folhas, dá para ver
lá para aquele lado. Os mosquitinhos é por causa do material orgânico em decomposição, que eu já vou mostrar, porque temos já estado a colocar os restos de cozinha também, aqui nesta parte em baixo, podem ver. E depois aquela área que eu estava a falar da terra, que é para bonsai, aliás, a terra que vem dos bonsai, e assim pode-se ainda ver um bocado dessa terra ali em baixo. Depois leva uma camada de restos de cozinha, deixa-se ficar assim, vai-se colocando mais terra de bonsai que vem para aqui para a loja para fazer transplante, etc. Deixa-se ficar, e esta terra que eu deixo aqui, quando enche, eu deixo ficar mais ou menos 3, 4 anos antes de utilizar. Isso faz com que a terra fique bastante bem decomposta, principalmente porque é processada até pelas minhocas, etc. É a única área que eu tenho aqui assim separada. Eu já tive mais lá para a frente, mas depois acabei por desistir, era uma área que eu perdia. Prefiro ter aquela área assim, uma vez que eu tenho jardim também, e portanto a quantidade de matéria orgânica para decompor de podas e assim era bastante superior àquela que eu tinha para vasos bonsai, portanto é suficiente este bocado. São 2 metros até lá abaixo, mesmo assim já enchi 1 metro, tenho mais 1 metro para encher. Isto foi ao longo de 1 ano e portanto já tenho aí a matéria orgânica. Pronto, basicamente é isso. Como podem ver, eu tenho várias tampas. Esta aqui era a abertura antiga, a tampa caiu, está ali do lado. Era a abertura antiga, ainda é utilizada, mas com mais cuidado, porque o metal começa a corroer. Entretanto, aquilo que eu fiz há cerca de 3 anos atrás foi arranjar esta tampa. Em vez de fazer o processo da tampa tão fininho, eu arranjei um ferro bastante mais grosso, e então, tendo ele 1 centímetro de espessura, resiste muito mais aos gases que são libertados aqui na composteira, e portanto, e umidades, etc. E portanto está aqui bastante bom. Pronto, dá para ver numa outra perspectiva aquela área que eu estava a mostrar ali em cima. Ok, pronto. Fechar esta parte aqui. Pronto, e basicamente é isto, muito resumidamente. Depois que o material está bem decomposto, como ali, ele é peneirado, passa por uma peneira, são colocados em baldes deste estilo, peneirado para dentro desses baldes, e depois eu coloco ou em sacas bastante grandes, ou coloco aqui em determinadas áreas que eu posso passar a mostrar. Antes mesmo de vos mostrar a tal corrosão que eu falava, isto era chapa com mais ou menos 4 mm, acaba por não resistir. Já foi feita várias vezes a solda para recuperar aqui os eixos, mas começa a acontecer isto e começa a não compensar, está sempre a arranjar. Portanto, aquela tampa realmente foi a melhor solução. Um dos sítios que eu costumo colocar a terra aqui da composteira é aqui nas videiras. As videiras gostam bastante, estão sempre cheias, fazem uma produção bastante grande todos os anos, é para consumo próprio, portanto ficam aqui. Eu costumo utilizar nas plantinhas de desenvolvimento para um dia serem bonsai. Um dos sítios onde eu costumo aplicar puro e geralmente com bastante sucesso é as áreas de desenvolvimento por aqui fora. Portanto, é colocada aqui aquela terra como está e as plantas são colocadas, plantadas aqui nesta área para desenvolver. Tenho aqui uma nova área em que se foi lá buscar bastante terra de lá. Neste caso aqui a primeira é uma terra barrenta, porque escavámos um bocado mais fundo e portanto precisávamos de limpar um pouco mais para ficar mais funda, portanto para limpar todos estes detritos que ficam mais pesados
ficam no fundo, de vez em quando, a cada 10 anos tem que se tirar para não ficar a criar volume. Contudo, é uma terra bastante boa, apesar de barrenta, é uma terra bastante boa, depende da espécie que nós vamos plantar. Pronto, ali a mesma coisa, mas todos os outros já são terra do lado da composteira. Pronto, estes 2 baldes estão à espera porque depois irão para aqui. Tenho ali um pessegueiro e ainda estava a decidir o que fazer ali e portanto ficou assim à parte. Esta parte aqui interior é só uma parte de entrada para já, eu não estou a fazer. O meu pai fez-me o favor, apesar de não poder e lhe ser difícil, ele começou por colocar toda esta área, que eu tinha isto tudo desmontado, ele montou ele, pronto, ficou assim um bocadinho aos altos e baixos, sem stress, pode ficar isto daqui por 1 ano, 2 anos, será para tirar as plantas de cá, portanto na altura depois eu volto a pôr tudo direitinho. Mas para já foi nesta parte, vamos ver outros sítios onde eu costumo aplicar. Costumo aplicar nas árvores de fruto, tenho aqui um diospireiro enorme, tenho aqui um pessegueiro, tenho aqui uma ameixoeira vermelha, esta aqui é só para obter material para fazer alguns dos bonsai. Não costumo comer estas ameixas porque elas são bastante ácidas, mas de qualquer maneira ela dá produção de ameixas na mesma. Tenho aqui uma macieira pequenina que foi substituída, outro pessegueiro carregado. Aqui tenho uma laranjeira das mais novas, que neste momento não tem laranja, vai dar agora flor e lá para o fim do verão começará a ter laranja. Outra laranjeira aqui, a mesma situação, vê-se algumas laranjinhas verdes, pouquinhas, assim passam despercebidas. Lá para o fim do verão ver se há bastantes. Pronto, esta é maior, é mais antiga, esta já é uma laranjeira centenária, veio de casa do meu avô, que já era do pai dele e veio para cá. Pronto, então eu tenho estado a cuidar dela. Também costumo aplicar neste limoeiro. Este é um limoeiro italiano, não o siciliano, mas os limões são enormes. Tem uns limões maiores que a palma de uma mão. Ver se eu vos consigo mostrar. Este não é o maior, mas para vocês terem a ideia, este até é um dos mais pequenos. E aqui o maior qualquer coisa. Dá para ter uma ideiazinha. Ok. Pronto. E depois tenho aqui uma ameixoeira. Toda esta terra foi retirada até à chegada das raízes e depois colocamos terra dali da composteira e o resultado é este. Tem muitas ameixas que agora, com a chegada do início do verão, já teremos tantas ameixas para comer que serão demais. Pronto, basicamente é isto. Foi para vos mostrar como é que eu reutilizo o que sobra da parte da cozinha, o que sobra da parte da poda e onde é que utilizo. Para além dos vasos bonsai, então, também no jardim, a terra aqui era muito barrenta e, portanto, faltava-lhe alguns nutrientes que seriam essenciais para conseguir obter estas produções particulares, para conseguirmos tirar partido do tamanho do jardim. Todo o jardim foi pensado em termos de conseguirmos obter algo para nós comermos, mas ao mesmo tempo eu conseguir manter o viveiro dos bonsai. Esse será outro estilo de vídeo para um dia. Para já foi este o vídeo, por causa de ser da composteira. Como veem, nada de difícil, neste caso é muito grande, porque por causa do jardim também ser grande, então eu decidi fazer algo bastante grande. Ela terá mais ou menos 1, 2, 3, 4 metros mais ou menos, e
terá 1 metro de largura. Isto é por causa do caminho, é esta largura, e portanto foi isso que nós fizemos. Em termos de águas, mesmo que chova muito, a água entra, mas geralmente ela é levada para o resto do jardim. Portanto, plantas como por exemplo este manacá que eu tenho aqui assim como este manacá, geralmente aproveitam toda esta água com bastantes nutrientes e portanto têm um crescimento bastante bom. Mesmo este limoeiro aqui, ele geralmente cresce bastante e está a conseguir obter bastante alimento, porque algumas das raízes já chegaram aqui. Eu já reparei que algumas das raízes dele já estão aqui a querer aparecer na área da composteira. Pronto, basicamente é isso. Vocês têm uma composteira, como é que vocês fazem? Geralmente é habitual ver aquelas em baldes, porque nem toda a gente tem um local para fazer, no meu caso será aqui. Como é que fazem, o que é que utilizam, quem é que vos ajuda a decompor as minhocas? Só os micro-organismos da composteira. Pronto, no meu caso é todos eles, tanto os micro-organismos como as minhocas, e portanto consigo obter uma terra bastante boa. Pronto, não se esqueçam, like, partilhem, é muito importante partilharem os meus vídeos, isso vai fazer com que o canal cresça bastante e portanto eu consigo partilhar muito mais informação com vocês, passo a ter acesso a novas ferramentas no próprio YouTube que ainda não têm acesso e realmente dariam jeito, e portanto vamos fazendo bonsai. Abraço pessoal! Não esquece de deixar o like e não esquece do joinha. Tchau!